Bom dia e a paz do Senhor. Eu sou o professor Alberto Costa, professor discipulado da EBD Farol, e junto com vocês, nesta manhã, estudaremos a lição número 2 do ciclo 3 do currículo da CPAD, que tem como tema a beleza do perdão. Para iniciarmos, vamos orar, falar com Deus. Quando você está com a sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado por este dia especial, por estarmos aqui na Tua presença, para poder ouvir e aprender mais um pouco da Tua palavra. Senhor, fica conosco, Pai. Que a beleza do Teu perdão seja real em nossas vidas. Senhor, que nós possamos entender e aprender um pouco mais sobre a beleza do Teu perdão. Espírito Santo, fica conosco, fala aos nossos corações. Faz morada e fala de forma especial com cada um de nós. Que esta manhã, ó Deus, seja uma manhã diferente. Seja uma manhã de um novo recomeço. Que o Teu Espírito se faça presente neste momento. E que esta pessoa que está a me ouvir saiba que Deus vai falar contigo neste dia todo especial que Ele preparou para você. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, alunos e ouvintes aí, observadores da Escola Bíblica Dominical, hoje nós temos um tema extremamente importante para tratarmos e entendermos um pouco melhor sobre a beleza do perdão. Muitas vezes nós conversamos, falamos sobre perdão, mas será que nós sabemos realmente o que é perdão? Então vamos hoje tratar de forma especial sobre um tema que é parte do cristão. O cristão e o perdão andam juntos, abraçados. Não tem como o cristão viver sem o perdão. O perdão faz parte da vida cristã, faz parte do cristão. Então que esta manhã seja uma manhã especial para você, para mim, e que Deus possa falar conosco de uma forma especial. Vamos ver um pouco o que foi que houve, o que nós aprendemos na lição passada com o nosso professor Carlos Otaviano, e dando sequência à aula que ministraremos neste dia. O tema do trimestre é Vivendo as Verdades Bíblicas, o ciclo 3. Na lição do domingo passado nós aprendemos como demonstrar que a palavra de Deus, que a palavra de Deus é um livro inspirado por Deus e atual, mesmo tendo sido escrito há mais de 2000 anos, a inerrante palavra de Deus. Como explicar a necessidade da leitura bíblica do dia a dia, no dia a dia, para crescermos em sabedoria e graça. Isso foi aprendido já na lição do domingo passado. E a dissertar sobre a influência da palavra de Deus em nossa relação com o trabalho, com a família e com o próximo. Na lição de hoje, aprenderemos a beleza do perdão. Vamos tentar sintetizar o máximo para ganharmos tempo, que é um vídeo curto, então nós precisamos ganhar tempo com relação a um tema tão importante. Vamos tentar, em pouco tempo, resumir, tentar dizer um pouco a você o que é esta beleza. Que beleza é essa? A beleza do perdão. E os objetivos da lição de hoje é explicar o que o perdão, explicar o que é o perdão e a sua importância para a vida dos salvos em Cristo, mostrar que somos perdoados por Deus na medida em que nos arrependemos e confessamos nossos pecados, e nos motivarmos à prática do perdão, tendo como base o perdão que recebemos de Deus. Tendo como texto base Mateus 18, 23. Eu não vou ler o texto por completo, você lê um pouco em casa, para ganharmos mais tempo, mas no decorrer da lição nós vamos tratar sobre o contexto que reflete, que especifica esse texto. Tá? Mateus 18, 23 a 35. Só para
não deixarmos de ler, vamos ler apenas um versículo, o versículo 23, que diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Daqui a pouco você vai entender um pouco melhor. Para a meditação nossa, nós temos Salmo 134. Aquele que não está com a lição pode abrir sua Bíblia. É a mesma mensagem. É mais contigo está o perdão, para que seja temido. Isso é para nós meditarmos, mas nós vamos passar um pouquinho. Eu quero me atentar à parte do que demonstrar a você o que é o perdão, o que é a beleza deste perdão de Deus. Na introdução, com absoluta certeza, o estudo sobre o tema perdão é de extrema importância. Não apenas para a obtenção do conhecimento teológico, naturalmente, mas principalmente para nos guiar em nossa vida como cristãos. O tema perdão faz parte, e todo cristão tem a necessidade e a obrigação de saber e conhecer o que é o perdão de Deus. Só assim nós vamos ter o real motivo, qual é o sentido real deste perdão, para que nós possamos tanto receber como dar perdão. Primeiro, porque perdoar é uma orientação divina, sem nenhuma dúvida. Segundo, porque fomos e somos perdoados por Deus. Por isso, é importante que tenhamos a consciência de que, assim como Deus perdoa aos que se arrependem e buscam o seu perdão, nós devemos perdoar os que ofendem, os que nos ofendem e nos pedem perdão. Mas o que você entende sobre perdão? Você tem uma noção já o que é? Você tem como expressar o que é realmente perdão? Mas o que é o perdão? Vamos tentar esta manhã falar um pouco. Se nós formos para o ensino Aurélio, ele diz que o perdão é o ato de generosidade que absolve o culpado de uma pena. É uma descrição bem interessante. Podendo também ser entendido como tirar a culpa de uma pessoa que tenha cometido um pecado ou um crime. Isso é perdão. Tirar a culpa. Agir de generosidade e absolver uma pessoa de uma culpa. Podemos ainda entender perdão como um ato misericordioso de Deus em não nos dar o que merecíamos por nossos pecados. E o perdão traz a reconciliação com Deus. Sem o perdão, nós não conseguimos chegar próximo de Deus. Não tem como chegar a Deus. Chegar a Deus com o perdão, ele traz a reconciliação nossa novamente com Deus. Porque o perdão faz parte da vida cristã. O perdão é tão sério, mas tão sério, que a Bíblia fala que até se você for dar uma oferta e você estiver de mal com seu irmão, volte, se reconcilie e venha ofertar. O perdão faz parte da vida cristã, é parte intrínseca da vida cristã. Não tem como separar o cristão do perdão. Não tem. Para que entendamos o efeito do perdão em nossas vidas, devemos voltar ao que a Bíblia fala sobre nós. Nós vamos entender melhor o que é o perdão quando nós entendemos o que a Bíblia diz que nós somos. Aí você vai ter mais noção do que é o perdão de Deus. A Bíblia em Efésios 2, 1, 3, os 5, é uma relação, o versículo que ele trata sobre isso. Ele diz assim, olha: e vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre outras das quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O perdão traz a reconciliação com Deus, porque começa a mostrar primeiro quem nós somos, que pessoa nós somos, o que a Bíblia diz que nós somos e o que merecíamos se não existisse o perdão, a misericórdia de Deus, se a graça de Deus não nos alcançasse. Efésios 2:4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça você é salvo. Sem nenhuma dúvida, o perdão nos reconcilia com Deus. No decorrer da lição você vai perceber, e a gente vai trilhar, e você vai entender mais essa conexão de forma mais precisa do grande amor de Deus. Crendo no perdão de Deus. Quando pecamos contra Deus, ou contra algum irmão, ou pessoa próxima a nós, quem nos acusa? Você tem ideia de quem nos acusa? Ele sempre vai estar pronto para te acusar. Sempre. Mas no momento que você conhecer o que é o perdão de Deus, torna-se sem efeito. Porque existe um Deus que pagou um preço. Existe um Deus que te deu um perdão e acusação nenhuma tem como cobrir. E o que precisamos fazer para obtermos o perdão? O perdão da pessoa a quem atingimos, a quem nós ofendemos. Como obter o perdão desta pessoa? Vamos lá. Crendo no perdão de Deus, existe um acusador, nós sabemos que. Como nós conseguimos obter o perdão da pessoa a quem nós atingimos? Tudo isso, ele começa a ser refletido com esta base. Quando nós reconhecemos, nós sabemos e precisamos que temos que se arrepender, confessar e pedir perdão. Quando nós cumprimos esta base, nós estamos cumprindo o que Cristo e o que o perdão e a beleza do perdão demonstra e representa para nós. Crendo no perdão de Deus, nós sabemos quem nos acusa. Mas no momento que você entende o perdão de Deus, torna-se sem efeito. Como nós conseguimos e obtemos o perdão de quem nós atingimos? Da pessoa que nós atingimos ou fizemos alguma coisa? Como? E a parte mais importante, que é reconhecer que errou. Reconhecer que tem um problema a ser corrigido. Reconhecer que tem um comportamento ou um caráter que precisa ser moldado. Se arrepender, confessar e pedir perdão a Deus. No próximo tópico, nós vamos iniciar e aprofundar um pouco mais sobre a real necessidade deste perdão de Deus. Sobre o que é este perdão. Deus vai falar com você de maneira grandiosa. Se quiser notar alguns tópicos, alguns versículos que a gente vai citar, note. A gente vai resumir o máximo, porque o tempo é curto, o vídeo vai resumir o máximo possível.
Mas venha conosco e vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Nesse segundo tópico, nós vamos ver que Deus nos perdoou, embora nós ainda pecadores. Vamos entender bem o que é a real sentido do perdão. Deus tem prazer em perdoar, você sabia disso? Deus tem prazer em perdoar, mas tem um porquê disso aí. Deus é santo. Ele abomina o pecado. Mas ao pecador arrependido, ele traz de volta. Ele coloca em seus braços. Ele lhe dá uma nova chance para recomeçar. Ele apaga e reescreve uma nova história. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus jamais vai desprezar. Conforme Salmo 51, 17b. O Altíssimo não nega o seu perdão a um pecador que busca arrependimento, suplicando o seu perdão. Ninguém, mas absolutamente ninguém, vai deixar de obter o perdão de Deus quando vai buscar. Eu escutei uma vez uma senhora falar que nós íamos, que as pessoas vão para o inferno não pelos pecados que cometeram, não. Mas por ter rejeitado o perdão, por ter rejeitado a graça de Deus. Não importa o que foi feito. Você vai entender que o perdão de Deus é suficiente para cobrir qualquer pecado. Mas a rejeição ao perdão de Deus e à graça foi o que leva o homem. É o que leva o homem ao inferno. Não é os pecados que ele comete. Mas é não querer, não aceitar a graça, não aceitar o perdão de Deus. Devemos confessar nossos pecados ao Senhor. E uma das mais difíceis atitudes do ser humano é a confissão de alguma falha, erro ou pecado. Para que nós possamos iniciar de uma forma mais detalhada sobre como nasce o perdão de Deus em nós. É natural que nós temos alguns pontos que temos que alinhar. Primeiro, é aceitar que existe um problema. É aceitar que existe um erro, um comportamento. É entender que existe um caráter que precisa ser mudado. Salmos 14, 2 e 3, ele fala sobre isso. Agora, para nascer esse perdão de Deus em nós, e nós conhecemos e vivemos o perdão de Deus, primeiro nós temos que não se comparar com ninguém, porque nós somos únicos. Deus te fez único. Deus te fez uma pessoa única, com a forma de pensar, de agir, uma maneira exclusiva sua. Então você jamais pode comparar você aos outros. Então o primeiro ponto, para que comece a nascer o perdão e a gente abrace esse perdão de Deus, e você sinta-se abraçado pelo perdão e pela beleza do perdão de Deus, você, primeira coisa, não compare com os erros das outras pessoas, que muitas vezes você julga ser até maior. Você é único e Deus trata com você de forma específica. Segundo ponto é você entender que nós não conseguimos enxergar estando no escuro. Você em um quarto escuro, abra os olhos, não vai enxergar nada. Um palmo à sua frente você não enxerga. Se nós passarmos isso para essa base bíblica, nós vamos entender que nós vivíamos em trevas. A Bíblia diz, dentre tantos versículos, vou citar só apenas alguns. A Bíblia diz, em João 2,11, mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas
lhe cegaram os olhos. Está cego. Como alguém cego, na escuridão, consegue enxergar o erro, enxergar a forma, enxergar o caráter que tem que ser polido. João 12,35 diz, Jesus diz: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Efésios 5,2 diz: e não comuniqueis com as obras das trevas, mas antes condenai-as. Não tem como unir trevas e luz. Trevas e luz são opostas. Não tem como em um mesmo corpo existir trevas e existir luz. Não tem, é impossível. A Isaías 9,2 vem dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a região da sombra da morte resplandeceu a luz. A luz é Jesus Cristo. Cristo é a luz dos homens. Segundo João 1,4, diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Cristo é a luz. João 8,12, ele vai também tratar e dizer que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Para receber, entender e conhecer o perdão de Deus, nós temos que, primeiro, não nos comparar com outra pessoa, porque você é único e exclusivo. Segundo, saber e ter a certeza que você, na escuridão, no quarto escuro, você não consegue enxergar nada. Cristo é a luz. Então, uma vez estando em Cristo, nós temos Cristo como modelo. Cristo é o modelo. Cristo é o referencial nosso. Então, nós temos Cristo como referencial, aí sim. Nós sabemos e observamos de como e a maneira como devemos nos comportar. 1 Coríntios 11,1, Paulo fala: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Cristo é a perfeição para que nós possamos ter como referencial em nossas vidas. Paulo, quando diz sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, coisa linda, né? Paulo imitava tanto a Cristo ao ponto de expressar e dizer: olha para mim, eu sou imitador do meu Cristo. Parecia com Cristo. A luz estava nele, as trevas tinham se dissipado. Efésios 2,5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Somente quando nos comparamos com Jesus como nosso referencial, é que entendemos que sem a graça de Deus não temos como permanecer na luz. Só a graça de Deus consegue nos segurar e nos manter na luz que é Cristo. João 3, 19 a 21 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amavam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas quando aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas por Deus. Veja bem, perdão de Deus. Existe uma base aí para que esse perdão nasça em nós, para que ele venha e faça parte da nossa vida, para que nós como vida cristã, como cristãos, tenha esse perdão como parte integrante da nossa vida. Nós possamos viver esse perdão diariamente. Para que nós possamos viver, nós temos que deixar as pessoas de lado, não olhar para ninguém, não dizer que Deus perdoa aquele dessa forma. Não, vou ser diferente.
Você já está em luz. Você saiu das trevas. O seu modelo e referencial agora é Cristo. Para obtermos e termos o perdão de Deus, antes vem o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. É impossível obter o perdão de Deus sem arrependimento. Arrependimento é muito mais do que uma simples emoção ou tristeza. Arrependimento é uma mudança de mente. Vamos prosseguir em nossa aula. Devemos confessar nossos pecados, se arrepender. Uma das atitudes mais difíceis do ser humano é a confissão de alguma falha. É se arrepender, é confessar. Confessar no grego é um homogêneo de onde vem a palavra em português homologar, que traz a ideia de confirmar. Devemos confessar por quê? Porque é necessário confessar. Porque confessar vai lhe trazer de volta. Devemos confessar nossos pecados ao Senhor. Arrependimento. Uma das mais difíceis atitudes do ser humano é a confissão de alguma falha, erro ou pecado. Arrependimento. Confessar no grego é homologênio, de onde vem a palavra em português homologar, que traz a ideia de confirmar. Devemos confessar por quê? Mas o que pessoas que confessam e deixam alcançam misericórdia? Por que devemos confessar? Porque uma vez confessar, você tira o peso de você. Uma vez confessar, você está abrindo mão do seu eu. Eu confesso o meu erro. Eu estou em uma nova direção. E me arrependo do que eu fiz. Arrepender do que fez, confessar, é muito mais do que uma emoção ou uma tristeza. Uma simples emoção ou tristeza. É uma mudança de mente. Romanos 12:2 diz assim, olha: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, arrependimento é mudança de entendimento, é mudança de direção. É você ir numa direção e dizer: não, aqui não dá, volta, vai em outra direção. Isto é arrependimento. Não é meramente uma tristeza ou uma emoção. Arrepender também é uma decisão. Você vai ter que decidir se arrepender. Não é que você amanhece o dia e diga: hoje eu amanheci com vontade de perdoar, de me arrepender. Não. Você vai decidir. Não. Eu decido, me arrependo de forma firme, segura e definitiva, sem retroceder. Eu vou mudar a direção da minha vida. Isso é arrependimento. O perdão vem precedido do arrependimento. E este arrependimento, conforme Mateus 3,8 diz, ele produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É literalmente andar em uma direção oposta a que estava andando. Efésios 4:28 ele diz bem assim: olha, aquele que furtava, não furte mais. Mudança de direção. Antes trabalhe, Deus dando dignidade, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha o que é arrependimento.
Arrependimento vem precedido de uma mudança de direção. Roubava? Não roube mais. Aí Deus ainda dá dignidade ao homem. E ainda diz, olha, trabalhe e faça o que é bom, para que tenha com que repartir com aquele que tem necessidade. Deus é fiel, meu irmão. Deus tem uma nova direção para a sua vida. Mateus 13,15 diz, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os olhos para que não se vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Sem arrependimento não há cura, não há perdão. Sem arrependimento não há salvação. Decidir é tomar essa decisão. É uma decisão firme. E temos que entender a maneira, o jeito e a forma que Deus concedeu o perdão a nós, que vem precedido do arrependimento. Sem arrependimento não há cura, não há perdão, não há salvação. E para decidir tomar essa decisão, temos que entender a maneira e o jeito, a forma que Deus concedeu este perdão. Meu irmão, Deus não esqueceu os meus erros. E também não te considerou e nem me considerou inocente simplesmente por considerar. Não. Houve um julgamento e fomos condenados pelos nossos pecados. Tinha um preço a ser pago que eu e você não tinha como pagar. Não tinha. Era impossível. A dívida não tinha como ser paga. Eu quero que você entenda a beleza do perdão de Deus. Nós tínhamos uma dívida que não tinha como ser paga. Nós não tínhamos como pagar. Colossenses 2, 13 e 14 diz: e quando vós estavais mortos no pecado, e na incircuncisão de vossa carne, vós vos vivificou juntamente com Cristo. Vos vivificou juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado, apagado, eliminado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando na cruz o preço da remissão. O nosso perdão teve um preço. O perdão que você e eu recebemos teve um preço alto, um bom preço a ser pago. E o preço por alguém justo, que era o nosso Cristo. Ele pagou o preço que eu e você, condenados, não tínhamos como pagar. Pela graça de Deus que nos alcançou. Como a confissão nos ajuda? Observa o que é arrependimento, meus irmãos. Segundo Samuel 12, trata sobre uma história. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Davi pecou e confessa a Deus. Deus prontamente fala com Natã, o profeta, e diz a ele: também o Senhor transpassou o seu pecado. Uma vez Deus te perdoando,
Uma vez você dobrando os seus joelhos e pedindo perdão a Deus, você vai entender essa maravilhosa graça do perdão de Deus. Um grande exemplo aí é esta narrativa de Davi e Natan. Deus te conhece, meu irmão. Não adianta o acusador te acusar mais. Você pediu perdão a Deus. E Deus é grande. Deus é grandioso. E Romanos 5,8 diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Ele tomou o meu lugar como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Ele nos perdoou e ainda se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Para ser perdoado é necessário o arrependimento. Para você obter o perdão de Deus, precede o arrependimento. Atos 3,9 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados. E para que venham assim e tenham o refrigério pela presença do Senhor. E para perdoar é necessário o sacrifício, conforme 1 Coríntios 7,23. Para perdoar, para ser perdoado é necessário se arrepender. E para perdoar é necessário um sacrifício. Talvez você me pergunte: professor, como eu sei que fui perdoado? Como Davi, que o profeta Natan voltou e disse que não morrerás. Ou seja, o Senhor o perdoou. Como eu posso saber se alcancei e recebi a graça do perdão de Deus? Primeira coisa, meu irmão, você tem que perdoar a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Pode ser algo simples, mas acredite, muitas pessoas têm dificuldade de entender a dimensão, a grandiosidade e a beleza do perdão de Deus. E se sentem culpados por pecados que já foram perdoados. Se houve arrependimento, Deus perdoou todos os pecados, conforme Colossenses 2,13. Não importa mais. Não importa. Passou, Deus perdoou você. Isaías 55,7 disse: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento e se converta ao Senhor, que se converterá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O Senhor dá esse exemplo para dizer assim: olha, uma vez eu perdoando, está perdoado. Não importa mais se for um pecado simples, grande, leve ou grave. A Bíblia nos mostra que Deus pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Se você está se perguntando e tendo ainda dúvida se você recebeu ou não o perdão de Deus, meu irmão, o perdão de Deus é infinito, é grandioso. Entenda que a grandiosidade, a dimensão e a extensão do perdão de Deus não tem limites. O homem pode se perder por não aceitar o perdão e a graça de Deus, mas não pelo seu pecado. Por ele rejeitar o perdão de Deus, ele vai para o inferno. Mas não foi o pecado que o colocou no inferno, mas o ele rejeitar o perdão de Deus que o colocou lá. O perdão de Deus não tem limite e cobre qualquer pecado. Deus é maior do que qualquer coisa. O perdão de Deus é grandioso. O perdão de Deus é imenso, é grande. Malaquias 7,9 diz, que nas profundezas do mar ele jogou lá. E não se lembrará mais deles, conforme Jeremias 31:34. Isaías 43:25 diz: e eu mesmo, o Senhor fala, apago todas as transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro mais. Tenha paz, meu irmão. Deus é fiel, Deus é grande, Deus é bom.
Deus tem feito maravilhas e vai continuar fazendo. Deus tem sido fiel. Para responder as perguntas, devemos examinar algumas bases aqui. A confissão prepara o nosso caminho para o perdão de Deus. Você confessou, se arrependeu, preparou o caminho para que Deus te perdoe. E lembre-se de que o perdão sempre é maior do que a condenação. O perdão é maior. O perdão tem um alto preço que já foi pago. Mas por que devemos também confessar os nossos pecados aos outros? Porque uma dívida tem que ser paga. Você foi perdoado, meu irmão. Esta dívida foi paga. Então você também tem que pagar a sua dívida. Por essa razão é necessário você ir confessar. Você ir pedir perdão ao seu irmão. Há um agir de Deus neste negócio. Tiago diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Quando você confessa, você se liberta, você tira o peso. Deus te sara. Não importa a ferida que esteja aberta, dói. Coloque álcool, coloque o medicamento, vai doer. Mas uma vez ali, depois dela fechada, a cicatriz, a marca vai ficar. Mas você vai poder tocar nela e não vai sentir mais nada. Há um perdão de Deus, há um agir de Deus em tua vida nesta manhã. Creia que Deus está fazendo coisas grandiosas em tua vida hoje. Devemos perdoar aos outros na mesma medida. Quando falamos de perdão, devemos levar em consideração dois fatores. Primeiro, Deus está sempre pronto a nos perdoar. Sempre, não tem reservas. Segundo, precisamos aprender a perdoar sempre. Ser perdoado por Deus é muito bom, mas devemos lembrar que temos o dever de perdoar aquele que nos causou mal. Talvez você me pergunte, professor, eu preciso perdoar? Eu tenho realmente que perdoar? Meu irmão, você tem e deve perdoar. Mas talvez você me pergunte, perdoar? Eu não tenho a opção de não perdoar? Não, meu irmão, você não tem a opção de não perdoar. É obrigatório, é obrigação perdoar. A Bíblia diz, em Mateus 6, 12, do 14 e o 15 também ele vai corroborar com essa base. Ele diz, se você não perdoar o seu irmão, vosso Pai que está no céu não perdoa vós também. Então a sua salvação depende tanto deste perdão. Por isso a beleza do perdão. Por isso é tão grande a imensidão do perdão. Por isso é tão arraigado e junto perdão e cristão. Porque faz parte da sua vida. Sem perdão não chegaremos ao céu. Sem perdão não chegaremos a Deus, não conheceremos a Deus. O perdão faz parte da vida cristã. O perdão é parte disto. Mateus 18, 35 conta a história que tem na nossa lição sobre o rei. Um rei que tinha um servo e pediu contas de todos eles. Um deles tinha uma conta grandiosa que não tinha como pagar, era impossível pagar, vendia ele, filhos, mulher, tudo, os bens que tinham ainda não pagava a dívida. Ele se humilhou, pediu perdão e aquele rei o perdoou. Aquele rei perdoou e certamente a alegria foi grande, mas aquele mesmo que foi perdoado tinha um seu conservo que devia 100 dinheiros, ínfimos em relação ao que ele devia. Fez a mesma coisa, pediu perdão a ele e ele, pelo contrário, não o perdoou, mas acusou, imprensou,
como se diz no popular, pegou no pé, exigiu que ele pagasse até o último centavo. Outros viram aquela cena e foi contar ao rei. O rei mandou chamar, indignou-se com ele e disse: da mesma forma que você não perdoou, da mesma forma que eu te perdoei, você não poderia perdoar? Então, já que não perdoou, eu também não te perdoo. Deus agora é representado por este rei. E esse servo que recebeu o perdão somos nós. A dívida que nós temos com o rei, com Deus, é muito maior. É muito grande, é impagável. Por isso que qualquer perdão que nós temos que fazer ao nosso irmão, qualquer perdão que tem que fazer, seja ele pequeno, grave, um assassino matou uma criança, fez algum crime horrível, eu não tenho como perdoar. Tenho, o perdão de Deus foi maior, o seu é menor, o seu é pequeno. Deus disse: olha, você vai ter que perdoar ou eu não lhe perdoo. Em outras palavras, é isso que a Bíblia está relatando, está expondo para nós. Por essa razão, meu irmão, perdoar é obrigatório. O que acontece se não perdoarmos quem nos magoou e ofende? Você simplesmente não tem o perdão de Deus. Simples assim. Não tem. A dívida nossa é muito maior. Nós temos que ter uma ideia para entender melhor sobre a beleza do perdão, para nós termos a ideia mais real do que é o perdão. Nós temos que comparar e tentar entender a quem nós estamos pecando, para quem nós estamos pecando, quem é a pessoa que está sendo... nós estamos pecando para quem? O pecado atinge quem? O nosso pecado atinge a Deus. E a Bíblia diz, em Isaías 64:6, que todos nós somos imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias perante a santidade de Deus. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam diante da santidade de Deus. Diante de Deus nós somos até o pecado diante da santidade de Deus. É algo abominável. O pecado para o homem é uma coisa, mas o pecado para Deus é terrível. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus nunca pecou, Deus é fiel. Deus ainda entregou seu Filho único para morrer em meu e em seu lugar. Então o problema aí não o pecado é para quem? Quem está sendo atingido com este pecado é Deus. Então essa relação, nós falamos do Criador do Universo, da santidade de Deus. É o Criador do planeta, é o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Que qualquer mentira para Deus cheira mal. As bondades nossas já são ruins para Deus, pela beleza e santidade dele. Por essa razão a nossa dívida é extremamente impagável. Só Cristo na cruz para nos levar a Deus. Por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. A ponto que nos leva a Deus é Cristo, unicamente Cristo. Sem ele não tem perdão. Sem ele não estávamos condenados. Mas com ele nossos pecados estão encobertos e justificados nele. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas.
O pecado que hoje nos traz a paz foi sobre ele na cruz do Calvário. Ele pegou a cédula e cravou na cruz do Calvário. E nos trouxe uma nova vida. E nos deu um novo viver. E ainda a alegria de morar no céu. Tem inúmeras coisas para nós falarmos sobre este tema, mas o tempo já foi embora. Mas nós voltaremos a falar em outro momento, exercendo perdão aos nossos ofensores. Jesus certa vez disse: porque se perdoados aos homens as nossas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós, né? Se porém não perdoados aos homens as suas ofensas, também nosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, conforme Mateus 6, 14 e 15. O perdão nos faz parecer com Deus. É natural, né? Quando você recebe o perdão, quando você perdoa, quando você recebe o perdão de Deus, você perdoa, você começa a parecer mais com Deus. Você se identifica mais com o teu Criador. Você deseja ser parecido com Deus? Acredito que sim. Perdoe. Mas é fácil perdoar? E por que não? Porque perdoar não é simplesmente dizer está esquecido, deixa pra lá. Não. Perdoar é assumir a dívida, é tomar a dívida para si. Foi o que Cristo fez por nós. Ele tomou a dívida que era nossa para Ele. Ele disse: eu o perdoo, porque a dívida eu pago. Não é fácil, porque é você tomar uma dívida. A dívida é sua. E requer um custo a ser pago. O preço do meu e do seu perdão. Por isso que perdoar é muito difícil. Não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar aquele que te ofendeu de maneira tão... Mas quando você sabe o real sentido do perdão, aí você entende que por mais que exista, por mais que tenha coisas grandiosas, a Bíblia diz que é possível perdoar. Então é sim. Porque não se compara com o perdão de Deus para nós. Essa relação, essa soma, essa conta jamais vai bater. Não tem como. A dívida com Deus é impagável. É difícil quando a nossa relação é entre homens, mas quando nós nos voltamos para Deus, entendemos o real sentido do perdão, essa dívida, por mais cara que ela seja, ela não tem um preço tão alto como o próprio Deus mandar seu filho ao mundo para ser humilhado, para ser chicoteado, para ser cuspido, ao ser maltratado, para pegar uma dívida, para sofrer em nosso lugar. A nossa dívida é mínima. Não é fácil, mas é possível. Você tem um ajudador. Mas Deus nos perdoou. Então você também tem a obrigação de perdoar. Nós somos medidos à medida do perdão. O tamanho de uma dívida é medido pelo preço a ser pago. E o preço que foi pago por nosso perdão foi muito alto. Na oração, o Pai diz, Jesus deixou claro que somos perdoados na medida que perdoamos. Eu e você fomos alvo do perdão de Deus e isso nos torna uma referência do que Deus pode fazer aos outros. Quando perdoamos, nos aliviamos de uma carga pesada e venenosa, que é a mágoa.
Perdoar faz bem à alma, meu irmão. Se livre disso em nome de Jesus hoje. Libere o perdão. Deus está do teu lado. Deus vai te fortalecer para você liberar esse perdão aí e ser uma nova criatura a partir de hoje. Há um céu preparado para você. O perdão que Deus fez para te resgatar foi muito maior. Libere esse perdão e tenha mais saúde, mais vida e mais paz. Para concluirmos, Deus orienta a exercitar a prática do perdão. Portanto, todos que creem em Jesus, que devem seguir seu exemplo de generosidade no exercício do perdão. Então, lembrando sempre que fomos alcançados pelo perdão de Deus, devemos perdoar os que nos ofendem. Na próxima lição, nós teremos uma belíssima aula pelo nosso professor Carlos Armando Otaviano, na lição 3, que vai falar sobre vivendo sem acusações nem condenação. É uma sequência real da nossa lição de hoje. Deus abençoe. Deus te dê uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Amém.